Foi detrás dessas muralhas que a maior pandemia da história da humanidade começou: a peste negra. Em comparação com ela, a terrível Covid-19 é fichinha. Para se ter uma ideia, enquanto o coronavírus matou até meados de agosto de 2020 cerca de 700 mil pessoas, a peste negra ela dizimou entre 75 e 200 milhões de pessoas entre os anos de 1346 e 1352. E olhe que a população mundial do século XIV era de apenas 450 milhões de pessoas, enquanto a atual é de 8 bilhões. Nada menos de 40% da população europeia sucumbiu à doença. Em algumas cidades, a taxa de mortalidade foi bem mais alta, como é o caso de Marsella. Essa cidade, perdeu 80% de seus habitantes. A peste negra, ela era causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em pulgas de ratos contaminados. O seu nome foi dado em homenagem ao bacteriologista Alexander Yersin. Um ponto interessante é que, apesar de ser uma tragédia humanitária sem igual, a peste negra é pouco conhecida do grande público. Talvez porque tenha ocorrido na Idade Média, e esse seja um período esquecido pela maioria dos historiadores. Os textos que se encontram nos livros escolares de história são, em regra, fracos e superficiais. Eles não se preocupam em descrever a sociedade medieval e os seus hábitos. Sem entendê-los, você não irá conseguir compreender por que a peste negra se disseminou de maneira tão rápida e letal. Nesse vídeo, vamos tentar entender como a maior pandemia de todos os tempos começou e se propagou na Ásia e na Europa. Vamos mostrar os tratamentos malucos usados numa época em que a medicina era mais um conjunto de superstições do que uma ciência. Vamos ver também como, em situações de desespero, o preconceito aumenta de maneira absurda. Judeus e leprosos eram vistos como culpados pela peste e foram perseguidos e assassinados por populações inteiras. Então vamos lá. Com a melhoria nas técnicas agrícolas, houve um grande aumento populacional durante a Baixa Idade Média. Em apenas 300 anos, a população europeia triplicou, passando de 25 milhões no ano 950 para cerca de 75 milhões em 1250. As cidades cresciam de maneira totalmente desordenada. As ruas eram imundas, com animais vivos soltos. O ambiente era perfeito para os parasitas, o que facilitava a propagação de doenças transmissíveis. Por outro lado, os homens e mulheres não tinham o hábito de se banharem. Eram sujos e fedidos. A igreja estimulava a falta de asseio, pois o toque no corpo era visto como algo pecaminoso. As roupas também eram raramente trocadas. Por outro lado, o homem medieval tinha o péssimo costume de dormir nu. Isso facilitava o acesso de parasitas ao seu corpo, inclusive das pulgas, que eram suas companheiras habituais. Embora nas grandes cidades existissem os banhos públicos, a frequência com que os cidadãos se banhavam era muito pequena. As residências eram frias, úmidas e fedorentas, o que facilitava a proliferação de insetos no seu interior. Todas as cidades possuíam muralhas e um fosso ao redor dos muros. Isso limitava o espaço onde as pessoas viviam. As casas amontoavam-se umas sobre as outras, de maneira que os raios solares dificilmente alcançavam o chão. Não havia tratamento de esgoto, sendo um ambiente urbano propício aos ratos e, por conseguinte, à peste negra. Para piorar ainda mais a insalubridade, os açougueiros costumavam matar os animais a céu aberto, deixando escorrer o sangue pelo chão, o que concentrava moscas. Existem inúmeras teorias sobre o lugar onde a doença teria surgido, mas a mais aceita sugere que a pandemia começou na China, tendo permanecido um bom tempo restrita à Ásia Central. A peste negra causou a morte de 24 milhões de pessoas apenas na Mongólia, China, Síria, Mesopotâmia e Egito. A doença chegou na Europa por causa de um conflito que aconteceu na colônia genovesa de Caffa, localizada na Crimeia. Em 1343, Caffa foi sitiada por tropas tártaras. Durante o cerco, os soldados inimigos foram dizimados por um surto de peste negra. Os tártaros, então, decidiram utilizar a doença como arma e lançaram cadáveres contaminados para dentro da cidade. A partir daí,
casos de peste começaram a aparecer em Caffa, o que fez com que os genoveses abandonassem, fugindo da doença. Em meados de 1347, as embarcações genovesas que regressavam começaram a chegar à sua terra, mas foram impedidas de atracar, pois os habitantes já sabiam que possivelmente haveria a bordo infectados com a nova doença misteriosa. Todavia, outro navio apareceu de surpresa e conseguiu atracar por algum tempo no porto de Gênova. Boa parte da tripulação achava-se doente, e aí a pandemia começou a se espalhar pela Itália e pelo resto da Europa. Pelo menos 30 mil pessoas faleceram vítimas da peste em Gênova. Em 1348, a doença chega a Florença. Na Ásia, viajou para as regiões onde ficam hoje o Líbano, Síria, Israel e Palestina. Em 1349, chegou a Meca. Após algum tempo, toda a Europa havia sido atingida, inclusive locais mais remotos como a Escócia. Um dia, o marido sai para trabalhar logo cedo e, ao regressar para casa, nota que está um pouco tonto e começa a se sentir ligeiramente enjoado. São esses os primeiros sintomas da doença que começam a se manifestar em seu organismo. Durante a noite, vomita várias vezes e, quando acorda no dia seguinte, encontra na região da virilha uma espécie de caroço. Esse caroço é duro e às vezes é tão grande quanto um tomate. E o caroço dói. Ele dói muito. Se lhe tocam com o dedo, produz uma dor lancinante. No outro dia, quando acorda, o homem passa a tossir sangue, apresentando uma febre muito alta. E também apresenta delírios. Seu corpo cheira mal e ele não consegue mais se levantar da cama, cujo colchão já se encontra cheio de sangue que sai do seu ânus. Em menos de 48 horas, esse homem será enterrado numa cova rasa. Há 3 formas da peste negra se apresentar: a peste pneumônica, que infecta os pulmões, a peste septicêmica, que atinge a corrente sanguínea, e a peste bubônica, cujo nome deriva dos bubons, que são espécies de tumefações escuras que aparecem normalmente nas axilas e virilhas. A mais comum e menos mortal é a peste bubônica, que é transmitida aos homens através da picada da pulga que infesta os ratos. Além dos tumores do tamanho de uma laranja, as pessoas com peste bubônica têm corrimento de sangue pelo ânus, sendo possível que a doença afete o sistema nervoso. Há relatos de homens e mulheres gritando desesperados nas janelas ou andando pelados pelas ruas. Já a peste pneumônica é a única forma da doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra. Ela ataca os pulmões e os enfermos passam a tossir muito e a cuspir sangue. Esta forma de doença transmite-se através do ar. Ela é mais frequente no inverno e no tempo frio. A peste pneumônica é menos comum que a peste bubônica, mas é muito mais violenta, chegando a uma taxa de mortalidade de 95%. A peste septicêmica também é transmitida por pulgas. Porém, nesse caso, os bacilos da Yersinia pestis entram em grande quantidade na corrente sanguínea do indivíduo, gerando uma infecção generalizada. Das 3 variantes da peste, esta é que apresenta a forma menos comum e a mais mortal, com praticamente 100% de mortalidade. O enfermo pode morrer no mesmo dia ou em poucas horas após ter sido picado. Os pés e as mãos dos doentes ficam duros e pretos como carvão. O interessante é que o sangue humano não é atraente para as pulgas que transmitem a peste negra. Elas só o fazem porque a bactéria se multiplica muito rápido no intestino e o obstrui. Este bloqueio leva as pulgas a um comportamento alimentar agressivo, acabando por atacar os seres humanos e transmitindo a doença. A peste negra era tão mortal e causava um sofrimento tão grande que muitos médicos se negavam a tratá-la, sendo os pacientes, na maioria das vezes, deixados para morrer ou mesmo assassinados. Os poucos médicos que se aventuravam a tentar tratar os doentes usavam roupa preta de couro e uma máscara em forma de bico de pássaro que era preenchido com ervas aromáticas. Acreditava-se que essa roupa evitava a contaminação. Os padres foram um dos grupos que mais sofreram, pois tinham contato direto com os doentes e com os corpos dos que faleciam. Muitos mosteiros foram totalmente dizimados. Quando a peste negra chegou à Europa em 1347, a medicina era extremamente atrasada e não sabia como lidar com a doença. Os tratamentos eram completamente sem sentido e causavam sofrimentos inúteis. Na verdade, a medicina de então não passava de um misto de sabedoria popular, magia e superstição. A Igreja
proibia que se fizessem dissecações em cadáveres humanos, de maneira que os alunos das universidades eram obrigados a estudar animais para aprender como o corpo humano funcionava. No caso da peste negra, quando o indivíduo adoecia, dificilmente ele encontrava um médico que quisesse tratá-lo, pois todos temiam e, com certa razão, o contágio. Na maioria das vezes, os doentes eram deixados à sua própria sorte e os familiares simplesmente fugiam de casa. Para outros doentes, o destino era ainda pior. Eles eram expulsos dos muros da cidade e ficavam ao relento até morrer. Não existiam hospitais públicos. Os poucos pacientes que eram socorridos ficavam em enfermarias e eram cuidados por freiras piedosas. Os médicos costumavam dar os seus diagnósticos examinando a urina dos pacientes e, para o tratamento, recorriam muitas vezes a plantas e ervas. Eles receitavam também para os pacientes medicamentos absurdos, como poções feitas com pedaços picados de cobra. Um dos procedimentos preferidos dos cirurgiões era sangrar o infeliz que permanecia se esvaindo em sangue. Era comum também o uso do vinagre, que acabava tendo um certo valor preventivo, pois o cheiro espantava os ratos. Outro método usado, que tinha também um certo resultado, era a queima de galhos secos de pinho, alecrim, louro, cipreste e videira. O cheiro espantava os parasitas. A confecção de fogueiras pela cidade também era recomendada e tinha o mesmo efeito positivo de afastar roedores e pulgas. Alguns médicos recomendavam que os doentes não deveriam se expor a ventos nem ter relações sexuais, pois essas abriam os poros por onde a enfermidade entrava. Um médico de nome John Cole defendia que as pessoas deveriam cheirar latrinas, pois o odor das fezes evitava a doença. Então, os indivíduos permaneciam certo tempo agachados, respirando os vapores dos excrementos, confiantes de que ficariam imunes à doença. Na Idade Média, acreditava-se que o corpo ele refletia o estado da alma. Um corpo podre significava uma alma apodrecida, uma alma suja. Seria uma alma que havia pecado terrivelmente aos olhos de Deus. Por isso, quando a peste surgiu e começaram a procurar culpados, porque é normal isso acontecer, você procurar culpado numa tragédia, os leprosos logo foram acusados de serem os causadores da pandemia. As pessoas imaginavam que a doença se disseminava não só pelo ar impuro, que havia se tornado infecto por causa dos leprosos, mas também pelas águas por eles envenenadas. Para o povo, os doentes estavam poluindo os poços para se vingarem dos indivíduos sadios. Essa acusação descabida causou revolta na população e alguns leprosários chegaram a ser incendiados. O povo também se voltou contra os judeus, que antes mesmo da peste já não eram muito populares. As pessoas os viam como aqueles que tinham matado Cristo e que emprestavam dinheiro a juros absurdos, levando muitos à falência. Milhares de judeus, mesmo mulheres e crianças, foram perseguidos e mortos durante a pandemia. Nem mesmo o apelo do Papa Clemente VI conseguia aplacar o ódio do povo pelos judeus. Esse ódio, aliás, era fomentado por grupos como movimentos flagelantes. Eles se denominavam salvadores do povo, pregavam práticas de autoflagelação e disseminavam boatos de que a peste negra tinha sua origem no envenenamento de fontes e rios causado pelos judeus. O primeiro e o maior surto de peste negra terminou em 1350, quando grande parte da população mundial tinha morrido. Os que ficaram estavam, de certa forma, imunes à doença. Outros surtos, entretanto, vieram ao longo do próprio século XIV. Em 1720, a peste ainda aparecia com certa frequência na Europa. Na América, a primeira epidemia ocorreu em São Francisco entre 1900 e 1904, seguida por outro surto em 1907 e 1908. Atualmente, ainda aparecem surtos isolados em regiões subdesenvolvidas com uma taxa de mortalidade de cerca de 11%. Essa taxa ela ainda é muito alta. Para se ter uma ideia, o coronavírus tem uma taxa de 2,3%. Os métodos modernos de tratamento incluem o uso de antibióticos e de uma vacina contra a peste. Acredita-se, entretanto, e isso é muito ruim, que a bactéria Yersinia ela é capaz de desenvolver resistência a medicamentos e, novamente, pode voltar a ser uma grande ameaça à saúde mundial. Um caso de uma forma resistente da bactéria ocorreu em Madagascar em 1995.
Um outro surto houve no mesmo local em novembro de 2014, seguido de um extremamente letal que ocorreu em outubro de 2017. É bom que saibamos que doenças como a peste negra, embora com ocorrências muito reduzidas, ainda representam um perigo para a humanidade. O homem, ao agir de maneira arrogante no seu relacionamento com a natureza, pode estar, ele mesmo, preparando o caminho para novas e mortais epidemias. É isso aí, obrigado.